o que está acontecendo, né? Esse é o Diário de um Jovem Crente. Então, eu não tenho nenhum esboço específico, mas na verdade a ideia desse espaço é falar realmente o que eu tô sentindo, porque eu acredito muito que nenhuma experiência é individual, aquela brincadeira, né? Isso é muito cronicamente online, falar uma coisa dessa. Às vezes a minha dor pode ser a sua dor pode ser a minha, e se nós não falarmos, talvez a gente não receba a cura, porque nós não estamos compartilhando, sabe? E, ultimamente, eu tenho lidado com a dificuldade de simplesmente entender o cristianismo. Mas como assim, Alho? A vida com o Senhor, ela de fato custa. E lendo esse livro aqui do Douglas Gonçalves, Vão e Façam Discípulos, é um livro sobre discipulado. No quarto capítulo, então até aqui esse momento, ele já abordou sobre o tema do livro, o que não é discipulado, definindo o discipulado. Ele disse assim, que o discipulado, ele tem um custo, né? Nós precisamos calcular o preço, sabe? A gente precisa calcular o preço de seguir a Cristo. Aqui, ó. Lucas 14. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Que a gente precisa entender quanto custa o discipulado, tá? Mas o objetivo desse vídeo não é falar sobre discipulado, mas ele aborda aqui nesse mesmo capítulo sobre, muitas vezes a gente diz, Cristo, eu vou te seguir, mas a gente não calcula o preço que vai custar seguir a Cristo. A gente só simplesmente fala, vou seguir a Cristo, e sabe, não é bem assim. Não que você deva ficar sentando e pensando na quantidade de coisas que você vai perder por ser cristão, porque na verdade você só ganha. A gente sabe que essa palavra, ela é viva e habita em nosso coração. A gente sabe que o mundo espiritual, ele é de verdade. Nós não estamos vivendo um mundo de fantasias. Eu adoro ficção científica. Eu adoro histórias de magia, de reinos, de Terra-média, sabe? E eu olho para esses filmes e falo assim, como seria legal, né, se a gente pudesse fazer assim, ou sacudir uma varinha e coisas do tipo, e as coisas acontecerem, e lutar contra vilões que a gente realmente pode ver, que ele tá ali nos enfrentando, e calcular, né, o que acontece de fato com previsibilidade. Mas dentro do cristianismo, nem sempre a gente vai ter previsibilidade das coisas. E isso é um pouco assustador. Convenhamos. Quando o Senhor nos chama para confiar, nos chama para segui-lo, quando Jesus vem com palavras duras ao povo e o povo se vira contra Cristo e vai embora, os discípulos permanecem ali, tipo, a gente não vai embora, a gente quer continuar entendendo o que está acontecendo. É esse chamado, é esse desafio do tipo assim, Cristo, eu quero entender o que o Senhor está querendo dizer, eu não vou desistir de você, porque eu sei que você tem as palavras de vida eterna. Só que aplicar isso no nosso dia a dia é muito difícil. Talvez a gente se veja, eu me vejo às vezes nesse cenário de uma inconstância, de uma frustração. A frustração que eu falo não são de frustração de planos, tipo uma frustração de sentei para ler a Bíblia, não entendi nada. Estou servindo na igreja, parece que as coisas não andam. Estou vivendo uma vida que é certinho, de acordo com o que Jesus está falando, aquilo que eu aprendo no meu discipulado, na minha célula, que meu pastor fala. Estou seguindo todos os conselhos, mas parece que nada acontece. O que está acontecendo de errado? Preciso entender para onde eu estou caminhando. Mas é aí que entra. Nós precisamos caminhar tendo a certeza da nossa eternidade. Eu fiz uma oração muito perigosa, que eu pedi para viver o que estou vivendo agora. Então, na teoria, eu não posso reclamar. O Senhor me trouxe para viver esse momento da minha vida, mas abriu outras camadas. Eu tenho orado de tipo, Senhor, se for para eu nunca mais subir num palco para fazer uma peça, amém, eu vou continuar amando o Senhor de qualquer maneira. Senhor, se for para eu nunca mais cantar em grupo com minha família, coisa do tipo, amém, eu vou amar o Senhor para sempre. Senhor, se for para eu nunca mais trabalhar com comunicação, ter essa profissão, ter que mudar de área, mudar de país, mudar de cidade novamente, vou permanecer aqui onde eu estou agora, vivendo essa vida ordinária, que é ordinária no bom sentido. Eu percebo que, na boca das pessoas, a palavra ordinária perdeu muito sentido. Eu vi gente usando ordinário como xingamento, sendo que, na verdade,
o ordinário, ele é tão precioso, né, na nossa língua. Tem uma amiga que ela zoa muito com essa linguagem de crente. Ela fala assim, nossa, crente tem uma linguagem única. E de verdade, na língua dos evangelhos, ordinário é uma coisa muito boa. Assim, Senhor, se for pra eu ver esse ordinário aqui, amém. Qual que é meu ordinário hoje? Eu acordo, eu faço as minhas coisas, eu trabalho, aí eu tenho um compromisso ou outro, um rolê, um culto, sabe, num cinema, num shopping, ficar com minha família, com meus amigos, a começar agora a fazer mais atividade física. Talvez você seja essa pessoa que vai treinar, que vai jogar bola, que vai jogar tênis, vai jogar beach tênis, vai fazer não sei o que, não sei o que lá, que vai passar aula de dança, que vai pro seu jiu-jitsu. Esse é seu ordinário. Seus sonhos, né? O que seriam eles? Acho que todo sonho é alcançável. A maioria de nós tem sonho de viajar pro exterior, de morar fora, de falar outra língua, de ganhar dinheiro. Todos esses sonhos são alcançáveis, mas e aí, o que seria viver os sonhos de Deus, né? Onde entra os sonhos do Senhor nisso? Se o sonho do Senhor, para mim, for que eu viva nessa vida, pastoreando essas pessoas ao meu redor, no meu trabalho, sendo uma boa influência, nos meus amigos, orando por eles, ajudando eles, fortalecendo a minha fé com eles, minha família, dando suporte a eles, ao ministério dos meus pais. Acima de tudo, o nosso mandamento, né? O que está lá em Mateus 28, né? E de pregar a todos os discípulos, façam discípulos das nações, blá, 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 blá. Minhas viúvas, os pobres e os oprimidos. Vocês sabem muito bem dessas palavras, todo mundo sabe desses mandamentos. Nós não queremos pecar contra o Senhor, a gente quer obedecer os mandamentos dele, certo? É exatamente cuidar da criação dele. Tenho recalculado os meus sonhos, porque o Senhor interferiu nisso, o Senhor interferiu no meio dessa confusão toda que eu tava vivendo. Tipo assim, caramba, é muito difícil caminhar sem saber pra onde eu tô indo. Mas na verdade eu estou sabendo, focando no amor de Cristo. E tem algumas coisas. Eu tava lendo aqui em Atos, o que é necessário pra mim? Tá, eu vou falar na minha primeira pessoa e você pense ouvindo aí na sua primeira pessoa, tá? Eu preciso ter a revelação do porquê Cristo é o que é, selada na minha alma, a fim de que tenhamos prazer e alegria em sofrer por ele. Eu preciso ser obediente, dar um bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Eu me baseei nisso lendo Atos 4 e 5. Pedro fala aos sumos sacerdotes: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Tá? Obediência, lembra que eu falei da obediência. E logo em Atos 6, entre vocês, homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Aqui tem o que nós precisamos ser, os 4 pontos. E aí, qual é a revelação do que Cristo é? Ele veio para Israel para dar arrependimento e perdão aos pecados, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ponto 2. Veio para dar o Espírito aos que obedecem. E logo em seguida, quando os apóstolos são liberados lá da prisão, eles saem rindo. Pelo amor de Deus, eles saem rindo. Depois de ser humilhados, depois de ser, sabe, julgados, serem interrogados, eles saem felizes porque estão sofrendo e humilhados por causa do nome. Não estou mentindo, olha aqui, quem tá vendo no vídeo. Tudo rabiscado. Então, que eu não viva uma vida dividida, mas uma vida integral, aquilo que o Senhor me colocou para fazer. No princípio da igreja, a gente tinha os apóstolos que eram responsáveis por espalhar o evangelho, mas não dando conta de atender a todo mundo, eles designaram mais 7 para ajudar na administração. Todo o corpo de Cristo precisa de cada um de nós, independente de onde nós estamos. Eu acredito muito que, entrando numa parte mais social, psicológica da coisa, a gente vive numa geração que é muito acelerada pelo excesso de informação que a gente tem. Eu tô tentando fazer cada vez mais uma vibe Estúdio Ghibli da minha vida. O que acontece com o Estúdio Ghibli tem essas animações que são muito calmas, muito serenas, com pausas enormes, com respirações, que são coisas que nós desaprendemos a fazer. Nós desaprendemos a respirar, nós desaprendemos a olhar. Quem conversa olhando no olho hoje, é tão difícil você olhar no olho de alguém, sabe? Conversar com essa pessoa olhando no olho. Tipo assim, você tem coragem de olhar no meu olho hoje? Não porque você é tímido, mas porque será que você consegue prestar atenção? Eu vejo comentários do tipo assim, nossa, estou tão feliz porque eu consegui ver um vídeo de 30 minutos sem pegar no celular. A pessoa conseguiu assistir 30 minutos de um vídeo, de um filme, de uma coisa que é calma, de uma coisa que tem pausas, que tem respirações. Então assim, nós estamos acelerados, precisamos parar, precisamos respirar. Se você está vendo esse vídeo, parabéns, você conseguiu
parar um minutinho, sabe? Tudo bem se você tá fazendo uma atividade paralela. Tipo assim, você pode soltar o podcast, soltar o vídeo e fazer outras atividades. Mas você já parou pra tentar sentar e assistir uma coisa sem se distrair? Sentar e ler em completo silêncio, fazer o devocional sem música? Estímulos, 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 estímulos. Talvez o nosso problema seja muitos estímulos. E eu falo isso também de forma espiritual. Meu Deus, o que tem de galera em movimentos, sabe? Fazendo muitas coisas, postando números e sucessos e muitos testemunhos na internet. Isso nos dá um FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. O medo de perder alguma coisa. Será que eu estou atrasado? Tá todo mundo com o ministério deslanchando e eu aqui. Meu, você não tá atrasado, o Senhor te colocou exatamente onde você deveria estar. Se você não estar onde o Senhor quer que você esteja, ainda dá tempo de recalcular essa rota e entender, Senhor, eu estou onde eu deveria estar. As coisas vão começar a acontecer. E enquanto você espera, aguarda no Senhor, ou até mesmo já está vivendo o seu propósito, tenha no seu coração que você precisa continuar sendo obediente. Dar um bom testemunho de quem você é e de quem o Senhor é na sua vida, de quem Ele é por natureza. Seja cheio do Espírito Santo, busque o Espírito, busque a presença do Senhor em todos os seus dias e peça muito por sabedoria. Salmo 49 diz: ouçam isto todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio. Com a harpa exporei o meu enigma. Para mim é isso aqui. É isso aqui. A minha boca, eu profetizo que ela vai ser uma boca cheia de sabedoria, com palavras de sabedoria, de amor, de carinho. O meu coração, quando eu não entender o que está acontecendo, por orar, por buscar, por meditar, por ler, e às vezes ler e não entender. Tudo bem às vezes não entender. Pode dar um Google, pode ouvir um Disdascope, pode ouvir uma outra referência, um pastor, falar com seu líder, com seus amigos. Por meditar nessas palavras, você vai entender o porquê você está fazendo e vivendo isso. Inclina os seus ouvidos à palavra do Senhor, aquilo que Ele está dizendo, e exponha isso do seu jeito. Qual é a sua harpa? É falar no seu trabalho? É simplesmente estar? É gravar um vídeo? É cantar? Compartilhar? É chamar alguém para conversar? Nesses tempos, eu creio muito que para os últimos dias, o Senhor não vai se importar com quão grande você é, com qual plataforma você está, o quanto de luz você tem sobre você. E luz que eu falo é de holofotes, de câmeras, de palco, de visibilidade, de troféus, de dinheiro, de prestígio. Ah, eu não quero ser famoso, eu não quero estar no altar. Mas você pode ter ambições gananciosas, sabe? Você pode querer ser um grande empresário, um investidor, pode querer trabalhar, ter um restaurante legal, tantas coisas. Para os últimos dias, o Senhor vai se importar com o quanto nós gastamos em sermos íntegros e compartilhando a nossa volta, cuidando daquilo que Ele confiou na nossa mão, por mais simples que seja, é importante. Compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa palavra, essa mensagem, e me acompanhe nas redes sociais, todas são @AlhoSouza, tá bom? Até o próximo diário!